Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou o Padre Tiago Calçado, estou com você com a nossa palavra de fé. Hoje, terça-feira, 6 de maio, estamos na terceira semana do tempo da Páscoa, tempo da ressurreição do Senhor. Vamos meditar com João, capítulo 6, dos versículos 30 a 35. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Meus irmãos, continuamos com o capítulo 6 de São João, conhecido como o discurso do pão da vida. Vimos que Jesus multiplicou os pães, vimos que o milagre da partilha foi realizado e vimos que a multidão estava atrás de Jesus procurando apenas alguém que a satisfizesse, ou seja, que realizasse os seus desejos temporais, como a fome de pão, como a multiplicação das coisas para as suas necessidades. A multidão ainda não tinha entendido que Jesus era muito mais do que um milagreiro, alguém que ia multiplicar o pão facilmente. Vejam, no Evangelho é muito nítida a distinção entre ser discípulo e ser da multidão. A multidão representa a fé rasa, que não tem nome, que não tem compromisso, que busca Jesus apenas atrás de milagres fáceis ou de um entretenimento vazio. A multidão quer satisfazer as suas necessidades primárias, do corpo, os desejos, os afetos, mas não quer seguir Jesus. No fundo, estão interessadas apenas em saciar a própria fome temporal, mas se esquecem que o pão da vida, o pão do céu, nosso Senhor, é muito mais do que um milagreiro temporal para este mundo. Por isso, a multidão continua pedindo a Jesus um sinal para poder ver e crer nele. Pedem que Jesus faça uma obra, assim como Moisés no deserto pediu e Deus fez cair o maná do céu. Eles ainda insistem em um Jesus que seja o Messias conforme a vontade deles, o Messias do entretenimento, o Messias do milagre instantâneo, o Messias que faz mágica, mas que não transforma vidas. Esse não é o Messias Jesus. O Messias Jesus vem mostrar que o pão da vida vai fazer com que aqueles que nele crerem e aqueles que o seguirem nunca mais tenham fome, nunca mais tenham sede. Seguir Jesus é muito mais do que satisfazer os sentidos, do que buscar uma plenitude de afetos, do que viver emoções que são passageiras. Seguir Jesus é assumir um modo de vida compromissado com o reino de Deus, compromissado com o Pai do céu, que transforma o nosso modo de agir nesse mundo, que nos faz ter sensibilidade e compaixão para com quem necessita, que nos compromete com uma vida de comunidade, de igreja, de fé, nos faz viver os sacramentos da melhor maneira, nos compromete com uma vida convertida ao reino de Deus e não aos próprios interesses. A multidão não sairá dos seus próprios interesses. Viverá apenas em busca de emoções e mais emoções, saltando de um encontro ao outro, tentando encontrar em Jesus apenas alguém que resolvesse os seus problemas. Jesus não vem para resolver problemas. Jesus vem para chamar discípulos. Jesus vem para nos dar a salvação, que está num horizonte infinitamente maior do que as coisas desse mundo.
Também nós, nos dias de hoje, nos deparamos com tantas multidões que vão atrás de pregadores, que vão atrás de pessoas, que buscam mágicas, buscam sinais, mas pouco querem mudar de vida. Multidões sedentas de coisas fantasiosas, mas que, no dia a dia, se esquecem que seguir Jesus exige rompimento com uma vida de pecado, rompimento com uma proposta egoísta e individualista de vida, rompimento com práticas que vão contra o reino de Deus. Seguir Jesus não significa ser mais um na multidão. Seguir Jesus significa ser discípulo, significa ser chamado pelo nome, significa ser capaz de fazer renúncias e escolhas, significa romper com as vidas passadas e escolher caminhar com Ele na direção do novo. Pensemos um pouco. Que lugar queremos ter nessa história? Queremos ser mais um na multidão que fica buscando milagres e mágicas em sinais que muitas vezes satisfazem apenas o corpo? Ou queremos ser discípulos, junto de Jesus, conviver com Ele, reclinar a cabeça no seu peito e descobrir que a nossa vida só tem sentido na vida dele? Que Deus nos ajude a não sermos apenas da multidão, mas a sermos discípulos do Senhor. No final da história, serão os discípulos que sentarão com Ele na mesa do banquete da vida. Que Deus abençoe a sua terça-feira, que Deus te ajude a superar a fé de instante para uma fé compromissada com o reino de Deus. Até a próxima.